E temos informação chegando ao vivo de Brasília. Todos os dias o nosso Ivan Brandão vem com algum assunto da capital do país. E a gente tem acompanhado atentamente essa questão de vai para o STF, não vai para o STF, a questão do IOF, né, para tentar reverter a decisão do Congresso. O governo lá, suando para tentar cortar gasto aqui. Tudo bem que, né, a gente não tem visto aí tanto empenho assim, mas quantas andam e como é que tá a situação daquela tão falada reforma administrativa? Ivan, boa tarde. Boa tarde, Michele, Larissa. Pois é, né, porque embora a gente discuta aí a necessidade do governo aumentar a arrecadação, cortar os gastos, a discussão lá quando Executivo e Legislativo ainda estavam de bem, vamos dizer assim, né? Era sobre reformas estruturantes. Vocês devem lembrar, quem acompanha aqui a programação, que houve até um momento assim de celebração da amizade, né, entre Hugo Motta e Fernando Haddad, o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que os dois estavam muito felizes. Haddad feliz porque a Câmara aceitou discutir medidas estruturantes e a Câmara, né, Hugo Motta, presidente, falando que a gente traz para o debate o governo, né, para medidas estruturantes como a reforma administrativa, coisa que não estava sendo discutida. E houve durante algum tempo essa ideia de que, poxa vida, agora vai, né? A gente vai ter as reformas estruturantes. Isso tudo foi meio que apagado por essa discussão do decreto do IOF. De repente mudou um pouco o clima entre executivo e legislativo. O governo sofreu uma derrota gigantesca no Congresso Nacional. O decreto foi sustado e começou a ouvir muitas críticas, né, dos parlamentares para o corte de gastos. E nesse meio tempo a reforma administrativa está lá, andando na Câmara dos Deputados, essa reforma que talvez dê aí um respiro, né, não só para esse governo, né, mas para futuros governos também, já que é algo que vai mexer mesmo com a estrutura e alguns pontos que são muito polêmicos, né? Se você talvez pesquisar as associações que representam aí várias e várias categorias de servidores públicos, todas elas, para não dizer todas, vou falar 99%, Michele, vão ser contra essa proposta de reforma administrativa que está colocada. Tem um grupo na Câmara, né, um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados trabalhando nesse texto e eles têm 45 dias para apresentar um relatório e desde o mês passado. Então, assim, está pertinho deles finalmente mostrarem quais são as propostas, né? O que a gente pode fazer aí para melhorar o fluxo de contas, o fluxo de caixa, deixar fazer com que a gente se endivide menos, não tenha que fazer contingenciamento, quais são as medidas propostas, né? Então, na terça-feira, eles vão continuar com as audiências públicas e a previsão é de que dia 14 de julho, é isso aí, 14 de julho, eles apresentem as propostas. Mas o que pega mesmo nessa discussão, Michele e Larissa, é a questão dos super salários, né? Esse é um assunto que as pessoas evitam tocar. E hoje o teto é ali o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? 46 mil, só que muita gente recebe muito mais do que isso, né? Aqueles penduricalhos e tal, para você ver. Em 2023, os estudos lá da Câmara dos Deputados apontam que o país gastou 11 bilhões de reais com pagamentos acima do teto constitucional. Penduricalhos, né, os extras aí que alguns servidores, eu vou falar que, né, uma casta ali de servidores públicos podem receber, porque a lei ainda permite. Por quê? Já foi aprovado, isso já passou no Senado, já passou na Câmara, já é uma emenda constitucional, o fim dos supersalários, né, para acabar com esses pagamentos acima do teto constitucional, só que isso nunca foi regulamentado, quer dizer, isso já foi discutido, já foi aprovado, mas não tem uma regulamentação. Então o país continua gastando bilhões e bilhões com essas verbas, esses pagamentos acima do teto de R$ 46.366, que, convenhamos, já é um belo de um salário. Mas é isso. Enquanto a gente fica nas manchetes, né, briga do Legislativo com o Executivo e vai para o Supremo Tribunal Federal e aumenta o IOF, derruba o IOF, e a gente precisa aumentar imposto e tal, a reforma administrativa está sendo discutida, mas ainda a gente sem saber exatamente qual é o teor, né, quais serão as propostas. O que se sabe é que nas audiências públicas que já tivemos, a questão dos supersalários realmente já foi discutida e é algo que é fácil, basta regulamentar aquilo que já foi aprovado no Congresso Nacional. É isso, e eu vou até voltar aqui, né, que eu falei, tá suando para cortar gasto. Não tá, né? Porque se tivesse, talvez a gente que tá suando aqui para pagar esse monte de conta que a gente tem que pagar, porque, na verdade,
o governo, como você bem exemplificou, teria aí muita gordura em muitas áreas diferentes para poder tentar cortar um pouco mais de gastos. Tem que achar o clima, né? Tem que achar o clima, clima. Tem que ver se é clima ou não é, né? Essa é uma discussão. Tem que ter coragem mesmo, né? Para mexer em alguns privilégios. Essa que é a questão. Mas é isso. A gente vai continuar acompanhando aqui, Ivan, para ver se de fato essa reforma administrativa, que é, de certa forma, polêmica, enfrenta muita resistência dos servidores públicos em si, que já até organizam mobilizações contra esse tipo de reforma, mas que provavelmente pode avançar nas próximas semanas, nos próximos meses. Valeu, Ivan. Obrigada por hoje. Valeu, gente.